Imagine um mundo onde os sinais estão por toda parte, sussurrando segredos que poucos conseguem perceber. O que você faria se pudesse identificar indícios de que algo sombrio já caminha entre nós? Enquanto você observa sua vida cotidiana, já parou para pensar se há algo mais profundo acontecendo ao seu redor? Aqueles momentos estranhos que você ignora, as notícias que parecem cada vez mais alarmantes, os comportamentos que desafiam a moralidade. Será que tudo isso é apenas coincidência? Pense bem, os sinais estão se acumulando e a cada dia fica mais difícil ignorá-los. Como distinguir entre o que é real e o que é manipulação? À medida que essa jornada se desenrola, é essencial manter a mente aberta e o coração alerta. Você está preparado para enxergar a verdade que muitos preferem ignorar? Prepare-se, pois a reflexão que vem a seguir pode mudar tudo o que você acredita. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. É com grande alegria que vos dou as boas-vindas a este vídeo. Eu sou Jesusmar Moreira, e ao longo desta jornada, vamos explorar esses sinais e entender como eles se relacionam com as profecias bíblicas. Abra seu coração e sua mente, pois a palavra de Deus nos ensina que devemos ser prudentes e discernir os tempos. Como Jesus nos alerta em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos. Este é um lembrete poderoso da importância de estarmos alertas e preparados. O tema do anticristo tem fascinado e preocupado cristãos ao longo dos séculos. Mas o que realmente sabemos sobre essa figura? Quais são os sinais que nos indicam que ele já pode estar entre nós? Hoje vamos explorar essas questões e buscar sabedoria do alto. Ao longo dos próximos minutos, quero convidar você a refletir e a compartilhar suas percepções nos comentários. O que você pensa sobre esses sinais? Já notou algo em sua vida ou na sociedade que o faz pensar na presença do anticristo? Sua opinião é importante e pode nos ajudar a compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Além disso, se este tema ressoar com você e você sentir que há mais pessoas que poderiam se beneficiar dessa discussão, não hesite em compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Vamos expandir nosso círculo de aprendizado e edificação, porque juntos somos mais fortes na fé. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazê-lo agora e ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos novos conteúdos. Assim, você se mantém informado e preparado para os desafios que estão por vir. Vamos falar sobre os sinais que, segundo a Bíblia, podem indicar a presença do anticristo. Esses sinais não são apenas alertas, mas também nos chamam a uma postura de vigilância em nossa vida espiritual. A Escritura nos encoraja a estar sempre prontos, como em 1 Pedro 5,8, onde nos é dito que devemos estar sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Assim, o mesmo princípio se aplica ao anticristo. Devemos estar alertas e preparados para não nos deixarmos levar por enganos. Ao longo deste vídeo, analisaremos cada um desses sinais com base nas Escrituras e na revelação que Deus nos deu. Vamos refletir sobre como esses sinais podem se manifestar em nossa sociedade atual e como podemos nos proteger e fortalecer em nossa fé. Cada um de nós tem um papel importante a desempenhar neste tempo e juntos podemos ser luz em meio à escuridão. Então, meus queridos, fiquem comigo enquanto exploramos os 10 sinais incontestáveis de que o anticristo já está entre nós. Que Deus nos ilumine e nos dê discernimento enquanto buscamos a verdade em sua palavra. Vamos juntos nessa jornada. A reflexão sobre 1 João versos 2 a 18 nos leva a ponderar profundamente sobre a natureza do anticristo e sua presença no mundo contemporâneo. O apóstolo João nos adverte que já é a última hora e que muitos anticristos têm surgido. Esta declaração não é meramente uma advertência sobre uma figura específica, mas sim
uma revelação de que o espírito do anticristo já permeia a sociedade, a cultura e, muitas vezes, até mesmo as comunidades de fé. O conceito de anticristo vai além da ideia de um único indivíduo maligno. Para João, o anticristo representa aqueles que negam a verdadeira natureza de Cristo e distorcem a mensagem do Evangelho. Essa distorção é um sinal claro de que algo está profundamente errado no mundo espiritual. As palavras de João ecoam em nossos dias, onde a confusão sobre a identidade de Jesus e a sua obra redentora é cada vez mais comum. Falsos ensinamentos proliferam em diversas esferas, desafiando a verdade que encontramos nas Escrituras. Isso nos leva a refletir. Estamos preparados para discernir a verdade em meio a tantas vozes que se levantam? O apóstolo enfatiza que a vinda de muitos anticristos é um indicativo de que estamos nos últimos tempos. Essa realidade nos desafia a olhar ao nosso redor e perceber as influências que nos cercam. A negação da divindade de Cristo e a busca incessante por uma espiritualidade que não se baseia na verdade bíblica são claros sinais de que o espírito do anticristo está ativo. Através de ensinamentos que distorcem a mensagem da cruz, muitos têm se afastado da fé que uma vez professaram, atraídos por doutrinas sedutoras que prometem um cristianismo sem sacrifício e sem compromisso. A identificação do anticristo, portanto, não se limita a um evento futuro, mas se manifesta em ações e ideologias que se opõem à verdade de Cristo. O apóstolo alerta que todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Essa afirmação nos leva a refletir sobre as implicações de nossa fé e do que realmente acreditamos. A negação de Cristo não é apenas uma questão teológica, mas tem repercussões práticas em nossas vidas diárias. Como cristãos, somos chamados a viver em conformidade com a verdade que conhecemos, e isso exige um compromisso ativo em rejeitar quaisquer influências que tentem nos afastar dessa verdade. Além disso, a advertência de João nos convida a examinar nosso próprio coração e nossa própria fé. Quais são as vozes que estamos ouvindo? Quais são os ensinamentos que estamos aceitando? Em um mundo repleto de informações e opiniões, a sabedoria e a discernimento se tornam essenciais. Devemos nos ancorar nas Escrituras e buscar o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Não podemos nos dar ao luxo de sermos complacentes, pois a complacência pode nos levar a uma aceitação passiva de falsos ensinamentos. A presença do anticristo também pode ser observada nas divisões que ocorrem entre os cristãos. A falta de unidade, muitas vezes alimentada por interpretações distorcidas da palavra de Deus, é um sinal de que o espírito do anticristo está tentando semear discórdia e confusão. A verdadeira Igreja de Cristo é chamada a ser um corpo unido, refletindo o amor e a verdade que encontramos nele. Quando permitimos que a divisão entre nós prevaleça, estamos, na verdade, abrindo as portas para que o espírito do anticristo tenha mais espaço para operar. Por fim, a reflexão sobre 1 João 2,18 é um chamado à vigilância. Devemos estar alertas e preparados para reconhecer os sinais que nos cercam. O anticristo pode não se apresentar como uma figura evidente, mas suas sementes estão sendo plantadas em muitas áreas da vida moderna. Somos desafiados a afirmar nossa fé na verdade de Cristo e a resistir a qualquer ensino que contradiga o Evangelho. Ao fazermos isso, nos tornamos não apenas defensores da verdade, mas também luz em meio à escuridão, apontando para a esperança que temos em Jesus. Na passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo faz um alerta profundo e necessário à igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus, ou é adorado, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esta mensagem nos convida a refletir sobre a natureza da rebelião e a assustadora possibilidade de que a presença do anticristo já se manifeste em nosso meio. A apostasia, ou a grande rebelião,
é um conceito que nos provoca inquietação. Paulo nos informa de que um desvio massivo da verdade ocorrerá antes da manifestação do homem do pecado. Essa ideia nos leva a considerar o estado atual da fé cristã em nosso mundo. Observamos que muitos se afastam dos ensinamentos bíblicos, trocando a verdade por uma espiritualidade que se adapta ao que é conveniente. Esse comportamento não é apenas uma questão individual, mas um fenômeno coletivo que pode ser visto em várias denominações e movimentos que se afastam do evangelho genuíno. A figura do homem do pecado é ainda mais alarmante. Ao descrever esse personagem, Paulo nos apresenta uma imagem de alguém que se opõe à verdade divina, exaltando-se sobre tudo o que é adorado. Essa autossuficiência é uma característica marcante do anticristo. Ele não apenas nega a Deus, mas busca usurpar sua posição e autoridade. Isso nos leva a questionar quais são as vozes que temos ouvido, quais são os líderes e filosofias que têm ganhado influência em nossas vidas. Estamos, como igreja, permitindo que ideologias se assentem no templo de nosso coração, tomando o lugar que pertence somente a Deus. Quando refletimos sobre a dinâmica da adoração, percebemos que a exaltação de falsas divindades é um sinal inquietante da ação do anticristo entre nós. Hoje, vemos a ascensão de ídolos modernos. O materialismo, o hedonismo e o relativismo moral estão se tornando deuses que muitos servem. A busca incessante por prazer e a necessidade de validação social muitas vezes superam a busca pela verdade divina. Esse fenômeno não é apenas uma questão social, mas um reflexo de uma apostasia crescente, onde a verdade de Deus é trocada por um evangelho diluído que se adapta ao desejo humano. Além disso, a passividade da igreja diante dessa realidade é preocupante. Ao longo da história, a igreja foi chamada a ser a luz do mundo e o sal da terra, mas muitas vezes se vê envolta em debates e divisões internas, enquanto o mundo exterior se afunda em confusão espiritual. Paulo nos exorta a não nos deixarmos enganar, e isso exige vigilância e discernimento. Precisamos estar atentos às vozes que nos cercam e dispostos a confrontar as mentiras que se infiltram em nossos ensinamentos e práticas. O que estamos fazendo para nos preparar para esses tempos desafiadores? A oração e o estudo da palavra são fundamentais para que possamos discernir a verdade das mentiras. A comunhão com irmãos na fé é uma forma poderosa de nos fortalecermos mutuamente e permanecermos firmes na verdade. É crucial que nos unamos em torno do que é verdadeiro e nos afastemos das influências que buscam distorcer o Evangelho. A manifestação do anticristo não é algo que deve nos causar desespero, mas deve nos motivar a um compromisso renovado com a verdade e a fidelidade a Cristo. É um chamado à ação, uma convocação à vigilância e um convite à busca constante por Deus. Em tempos de incerteza e engano, que possamos ser firmes em nossa fé, lembrando que, embora o espírito do anticristo possa estar presente, a luz de Cristo é maior e vencerá todas as trevas. Em Mateus 24:24, Jesus nos adverte sobre a presença de falsos cristos e falsos profetas, que surgirão nos últimos dias. Ele deixa claro que esses líderes enganosos realizarão grandes sinais e prodígios com o objetivo de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Essa passagem é um alerta sério para a comunidade cristã, pois revela a estratégia sutil e poderosa do anticristo que está operando no mundo. Os falsos cristos e falsos profetas não se manifestam apenas como indivíduos que negam abertamente a fé cristã, mas muitas vezes aparecem como aqueles que se apresentam como servos de Deus, oferecendo uma mensagem que, à primeira vista, pode parecer atraente e verdadeira. Eles podem proclamar uma versão do Evangelho que é distorcida, que se adapta aos desejos e às necessidades do mundo contemporâneo, mas que, na essência, se afasta da verdade revelada nas Escrituras. Essa é uma das características mais insidiosas da ação do anticristo. Ele se disfarça como um anjo de luz, buscando seduzir os incautos e os desavisados. A proliferação de doutrinas enganosas
é um dos sinais mais evidentes de que o anticristo já está entre nós. Observamos um crescimento alarmante de movimentos religiosos que distorcem a mensagem do Evangelho, promovendo ensinamentos que favorecem a prosperidade material em detrimento da verdadeira espiritualidade. Esses falsos profetas muitas vezes prometem bênçãos e milagres em troca de ofertas financeiras, criando uma relação mercantilista entre o crente e Deus. Essa distorção da fé não só afasta as pessoas da verdadeira natureza de Cristo, mas também as coloca em um caminho que as leva à frustração e à desilusão espiritual. Além disso, a presença de falsos cristos se manifesta na forma de líderes que buscam a exaltação pessoal, em vez de apontar para a glória de Deus. Eles se colocam como mediadores entre Deus e os homens, desviando a atenção da única mediação que é Jesus Cristo. Essa exaltação do ser humano, em detrimento da divindade de Cristo, é um sinal claro de que o espírito do anticristo está operando. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, já nos advertia sobre aqueles que pregam um outro evangelho, o que nos leva a refletir sobre a importância de estarmos firmes na doutrina apostólica e nas verdades fundamentais da nossa fé. Ainda mais preocupante é a capacidade desses falsos profetas de realizar sinais e prodígios. Jesus não minimiza o poder que esses líderes podem exercer. Ao contrário, ele reconhece que seus atos podem ser tão convincentes que podem até enganar os escolhidos, se não estivermos atentos. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a necessidade de discernimento espiritual. A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é nosso guia e conselheiro, e é Ele quem nos capacita a distinguir entre a verdade e o erro. Portanto, devemos buscar uma relação íntima com Deus, através da oração e do estudo das Escrituras, para que possamos estar preparados para reconhecer esses enganos. A presença do anticristo não se limita a indivíduos isolados. É um espírito que permeia a cultura e a sociedade. Vivemos em tempos em que a verdade absoluta é frequentemente questionada e a moralidade é relativizada. O que era considerado pecado agora é muitas vezes aceito como normalidade. Essa mudança cultural reflete a obra do anticristo, que visa desestabilizar os fundamentos da fé cristã e enfraquecer a igreja. É um chamado urgente para que nos unamos em oração e vigilância, reforçando nossa fé e buscando a santidade, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor. Ao olharmos para os sinais que nos cercam, que possamos estar sempre alertas e vigilantes, firmes na verdade do Evangelho e na esperança da volta de Cristo. Que nossa fé não seja abalada pelos enganos do mundo, mas que, ao contrário, possamos ser luz em meio às trevas, proclamando a verdade que liberta e transforma vidas. Na continuidade desta reflexão, teremos um momento de oração, onde buscamos ao Senhor para que nos fortaleça e nos dê discernimento em tempos tão desafiadores. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, venho a Ti com um coração contrito e cheio de preocupação, buscando a Tua orientação e proteção em tempos de incerteza e confusão. Em meio a um mundo que parece ter perdido o caminho, onde a verdade se mistura com a mentira, nós clamamos pela Tua luz divina, que possa iluminar nossas mentes e guiar nossos passos. Sabemos que a Tua palavra é um farol em meio às trevas e por isso nos apegamos a ela, pedindo sabedoria para discernir os sinais dos tempos. Pai, reconhecemos que os sinais de que o anticristo já está entre nós são visíveis aos olhos atentos. Que nossos corações estejam sempre vigilantes, pois em cada esquina, em cada notícia, em cada interação, nos deparamos com a influência de forças que buscam desviar a humanidade do Teu caminho. Ajuda-nos a perceber a apostasia que se alastra, onde muitos abandonam a fé que uma vez professaram. Que possamos ser firmes e inabaláveis, mantendo-nos firmes na esperança e na verdade de Cristo. Senhor, vemos a crescente aceitação de ideologias que distorcem a Tua criação e a Tua intenção para a humanidade. A confusão de gênero, a promoção de valores que se opõem à Tua palavra,
Tudo isso nos faz lembrar das profecias que nos alertam sobre a chegada do enganador. Que possamos ser instrumentos de amor e verdade, proclamando tua mensagem com coragem e compaixão, mesmo diante da hostilidade. Pai, sabemos que a divisão e a discórdia estão em ascensão, não apenas entre as nações, mas também dentro da própria igreja. A tua unidade é o testemunho do teu amor, e pedimos que nos ajudes a superar as barreiras que nos separam, que possamos ser agentes de reconciliação, buscando sempre a paz e a harmonia entre irmãos e irmãs, que nossas vozes sejam um eco da tua verdade e que possamos falar com autoridade, mas com amor, em meio a um mundo que clama por respostas. Ó Deus, as guerras e rumores de guerras nos cercam e o medo se espalha como uma epidemia. Em meio a essa turbulência, nós nos lembramos de que tu és o príncipe da paz, que nossas almas estejam ancoradas em ti, mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte, que possamos ser luz em meio à escuridão, levando esperança àqueles que se sentem perdidos e desamparados. Senhor, em um tempo onde a moralidade está em declínio e os valores familiares são atacados, pedimos que nos fortaleças, que possamos ser defensores da verdade, levando o amor de Cristo a todas as áreas da sociedade. Que a tua verdade ressoe em nossos corações e em nossas ações, transformando vidas e restaurando famílias. Ó Pai, enquanto observamos a crescente perseguição aos cristãos ao redor do mundo, oramos pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem por causa da tua palavra, que eles possam sentir a tua presença confortadora em meio à dor, que suas vidas sejam testemunhos poderosos de fé e coragem, e que a perseguição os una ainda mais em teu amor. Fortaleça-os em sua jornada e dê-lhes a força para resistir ao mal. Deus, pedimos também por discernimento em nossas decisões diárias, que possamos estar atentos às sutilezas do engano que nos cercam, mantendo nossos corações e mentes focados em Ti. Que cada escolha que fizermos seja guiada pela Tua sabedoria e que possamos sempre buscar a Tua vontade acima de tudo. Senhor, em meio a um mundo que anseia por respostas, que possamos ser portadores da Tua verdade, que nossas vozes se levantem em louvor e adoração, proclamando a Tua grandeza e a Tua bondade. Que em tudo o que fizermos, possamos refletir o amor que encontramos em Cristo, sendo exemplos de graça e misericórdia em um mundo que precisa desesperadamente de Ti. Pai, oramos também por aqueles que ainda não Te conhecem, que vivem em trevas e ignorância. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em seus corações, abrindo os olhos para a verdade. Que possamos ser luz em suas vidas, mostrando a eles o caminho que leva à salvação e à vida eterna. Que o chamado de Cristo ressoe em cada canto, trazendo transformação e esperança a todos os que estão perdidos. Ó Deus, em nossa jornada, ajuda-nos a permanecer firmes na fé, a resistir às tentações e a nos mantermos unidos como corpo de Cristo. Dê-nos a coragem para enfrentar as adversidades e a sabedoria para navegar pelas incertezas. Que mesmo em tempos difíceis, possamos ser um testemunho vivo do Teu amor e da Tua graça, levando adiante a mensagem de salvação que transforma vidas e corações. Ó Senhor, em meio a todas essas incertezas, nós nos lembramos da Tua fidelidade. Em cada página da história, vemos a Tua mão guiando e sustentando o Teu povo. Que possamos nos apegar a essa verdade, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem sombrias. Ajuda-nos a entender que, em Ti, temos um refúgio seguro. Que a nossa confiança em Ti não seja abalada pelos ventos contrários, mas que, pelo contrário, possamos nos firmar ainda mais em Teus caminhos. Pai, neste momento de oração, queremos também lembrar de nossas comunidades e nações. Sabemos que o mundo clama por justiça e paz, e pedimos que a Tua justiça prevaleça em cada canto, que as autoridades sejam guiadas pela Tua sabedoria e que possam governar com integridade e temor a Ti. Que em meio à corrupção e desespero, as vozes que proclamam a verdade sejam ouvidas e que a justiça seja feita. Que a luz da Tua verdade brilhe intensamente em cada decisão, trazendo esperança e renovação. Ó Deus, sabemos que a transformação começa em nós.
Por isso, pedimos que nos ajudes a refletir teus ensinamentos em nossas vidas diárias, que possamos ser exemplos de amor e compaixão, estendendo a mão aos necessitados e oferecendo conforto aos que sofrem. Que nossos lares sejam lugares de paz, onde o amor de Cristo transborde em cada interação e que possamos ser testemunhas da tua bondade em nossas comunidades. Em meio às tribulações, que a nossa adoração se torne ainda mais intensa, que possamos elevar nossas vozes em louvor, reconhecendo a tua grandeza e a tua soberania sobre todas as coisas. Que a música que brota de nossos corações seja um eco da tua verdade e que possamos sempre nos lembrar de que, mesmo em meio às tempestades da vida, tu és o nosso porto seguro, a âncora que nos mantém firmes. Senhor, não podemos esquecer dos jovens que enfrentam desafios únicos em nossa sociedade. Eles estão cercados por pressões e tentações que muitas vezes parecem intransponíveis. Pedimos que o teu Espírito Santo os guie e fortaleça, que eles possam encontrar sua identidade em ti e que, ao invés de se conformarem com os padrões do mundo, sejam transformados pela renovação de suas mentes. Que eles se levantem como uma geração que busca a verdade, que clama por justiça e que se posiciona em defesa do que é certo. Ó Pai, à medida que nos aproximamos do fim desta oração, queremos recordar a importância da unidade em Cristo. Que as divisões que existem entre nós sejam eliminadas e que possamos nos unir em um só coração e uma só alma, buscando a tua glória em tudo o que fazemos. Que, independentemente das nossas diferenças, possamos ver uns aos outros como irmãos e irmãs na fé, e que o amor que vem de ti nos una em um propósito comum, levar o teu evangelho a todos os cantos da terra. Por fim, entregamos a ti nossa ansiedade e medo, sabendo que tu tens o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a descansar em ti, confiando que, independentemente do que o futuro reserva, estamos seguros em teus braços. Que a nossa esperança esteja sempre em ti e que possamos ser instrumentos da tua paz, levando encorajamento e consolo aos que estão ao nosso redor. Ó Senhor, agradecemos por ouvir nossas orações, que cada palavra que proferimos aqui suba como um incenso diante de ti, que a tua vontade seja feita em nossas vidas e em nosso mundo, e que possamos continuar a viver para teu louvor e glória. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um momento de reflexão e oração juntos. Hoje, ao explorarmos os 10 sinais incontestáveis que indicam que o Anticristo já está entre nós, fomos desafiados a abrir os olhos e o coração para a realidade do mundo em que vivemos. Esses sinais não devem nos levar ao desespero, mas sim à vigilância e à esperança, pois a palavra de Deus nos ensina que, mesmo em meio à tribulação, Ele está conosco. Vivemos tempos em que a verdade é distorcida e os valores cristãos são atacados. É fácil se sentir desencorajado diante das notícias e dos acontecimentos ao nosso redor. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz em meio à escuridão. Devemos nos lembrar de que Jesus já venceu o mundo, e isso nos dá esperança. Ao refletirmos sobre os sinais que discutimos, é essencial que não apenas reconheçamos esses indícios, mas que também nos preparemos espiritualmente. A preparação espiritual é uma jornada contínua de fé, oração e leitura das Escrituras. Espero que, ao longo deste vídeo, você tenha sentido o toque do Espírito Santo em seu coração, despertando um desejo de se aprofundar em sua fé e de se conectar mais intimamente com Deus. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais que operam neste mundo. Portanto, devemos estar constantemente em oração, buscando a sabedoria divina e discernimento para enfrentar os desafios que vêm à nossa frente. Lembre-se de que não estamos sozinhos nesta jornada. Somos parte de um corpo, a Igreja, e juntos podemos nos apoiar e encorajar mutuamente. Não subestime o poder da comunidade cristã. É na união que encontramos força e consolo. Portanto, convido você a compartilhar suas experiências e reflexões nos comentários abaixo. Vamos construir um espaço de diálogo e crescimento espiritual, onde possamos aprender uns com os outros e nos edificar na fé. Se você gostou da mensagem de hoje, não hesite em deixar seu like.
Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos que inspirem e encorajem muitos outros. Ao clicar no like, você ajuda a espalhar a palavra e a luz de Cristo para mais pessoas. Além disso, se você se sente tocado por esta mensagem, inscreva-se em nosso canal. Assim você não perderá nenhuma das nossas reflexões e orações que temos preparado com tanto carinho. Agora ouça com atenção. Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Em tempos difíceis, não devemos perder a esperança, mas devemos nos apegar às promessas de Deus. A nossa fé deve ser um farol que brilha na escuridão, e isso começa em nosso coração. Ao sairmos deste momento devocional, que possamos levar essa luz aonde quer que formos. Desafie-se a ser um agente de mudança em seu lar, em seu trabalho e em sua comunidade. Que suas palavras e ações reflitam o amor e a verdade de Cristo. Lembre-se de que, ao enfrentarmos as dificuldades, devemos ser portadores da paz que excede todo entendimento. Que a sua vida seja um testemunho vivo do que significa seguir a Jesus em um mundo que muitas vezes parece estar perdido. Se você chegou até aqui, eu te encorajo a fazer uma reflexão sincera. Sua vida está alinhada com essa verdade? Você está preparado para o retorno de Cristo? Se há algo que precisa ser ajustado, não adie. Este é o momento de entregar todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus, buscar a santidade e viver para a sua glória. Queridos, antes de encerrarmos este momento de oração, quero falar diretamente ao seu coração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba que hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Jesus está te chamando. Ele quer te dar um novo começo. Quer trazer perdão, paz e esperança ao seu coração. Ele te ama tanto que deu a sua vida na cruz para te salvar, para que você tenha a vida eterna. Não há escolha mais importante. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é um presente que Deus oferece a todos, mas é necessário aceitá-lo com fé e sinceridade. Você sente esse toque no seu coração? Essa é a voz do Espírito Santo te convidando a se entregar. Não há decisão mais importante do que aceitar Jesus como o seu Salvador e Senhor. Não importa o que você já viveu, o que você já passou, Jesus está de braços abertos esperando por você. Ele quer te perdoar, te restaurar e caminhar ao seu lado todos os dias da sua vida. Se você deseja aceitar Jesus agora, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Hoje, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida e guia-me pelos teus caminhos. Eu entrego minha vida a Ti, Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, saiba que agora você é uma nova criatura. A Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Hoje é o começo de uma nova jornada com Deus. Agora que você aceitou Jesus, eu te encorajo a buscar uma igreja perto da sua casa. Encontrar uma comunidade de fé é essencial para o seu crescimento espiritual. Uma igreja é um lugar onde você pode aprender mais sobre Deus, se fortalecer na fé, fazer novos amigos em Cristo e ser apoiado em oração. Lá, você vai encontrar pessoas que vão caminhar com você nessa nova jornada de fé. Não deixe de procurar uma igreja que siga os ensinamentos da Bíblia e que pregue a verdade de Jesus. Vá até lá, converse com o pastor, conte a ele sobre a sua decisão de seguir Jesus e se envolva nessa nova família espiritual. Eu celebro com você essa decisão tão importante. Não se esqueça, você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você e nós também estamos aqui para te apoiar. Continue a orar, a buscar a Deus e a caminhar com Ele todos os dias. E se você já conhece a Cristo, mas sente que precisa se aprofundar mais na fé, que precisa se preparar melhor para os desafios dos últimos dias,
Ore pedindo que o Espírito Santo renove sua força e lhe dê sabedoria para viver de acordo com a vontade de Deus. E por fim, enquanto encerramos este vídeo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e sua família. Que você se sinta fortalecido e renovado para continuar sua caminhada de fé, sempre vigilante e esperançoso na volta do nosso Salvador. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama e que precisam ouvir sobre a esperança que temos em Cristo. Juntos, somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente. Até o nosso próximo encontro.